paz do Senhor para vocês. Então tá bom. Graças a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui com este grupo de crianças para bendizermos o nome do Senhor, para glorificá-lo por tudo. E eu parabenizo ao tio Emerson e toda a coordenação, de Egídio, de Ângela, que estão, tia de Vânia, que estão trabalhando, e outros tios, que eu não sei quais os nomes de todos, mas todos vocês que estão de representantes de cada uma das congregações, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Fiquei feliz de ver a turma aqui do Bela Vista, bem aqui na frente, bonitinho, né? Uma cor muito bonita, essa roupa, o uniforme de vocês, que Deus abençoe, tá bom? Também a turma ali do Recanto do Sossego, né? Lá do nosso querido pastor Antônio Marques, que Deus abençoe, deslocaram para estar aqui. Estou vendo vários aqui, minha querida turma lá da Alvorada, né? Da Olaria, e aqui estão todos os que foram citados aqui, eu vi vários lugares que estão aqui. Então todos vocês que vieram para prestigiar este evento, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? E a palavra que quero deixar, ela é apenas um versículo. É o versículo 52, o último versículo do capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo 2, versículo 52, é assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Repetindo, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Esse texto mostra o crescimento natural de Jesus como homem. E aqui nós vemos que ele crescia nos 4 estágios da vida, ou nas 4 dimensões. Jesus crescia. Quando nós crescemos de maneira uniforme, às vezes não é nem notado pelas pessoas. Mas se nós crescemos de uma maneira disforme, quando alguém por problemas de enfermidade, problema de má formação, que algum membro desenvolve mais ou menos do que o outro, então isso é notado. Às vezes, em vez de olhar a pessoa, a característica, olhar no rosto da pessoa, muitas vezes a pessoa quer olhar onde está a deficiência, onde está o problema. Isso é muito comum. Mas quando nós crescemos de uma maneira uniforme, às vezes nem passa, nem é percebido esse crescimento. Mas aqui, Jesus crescia nas 4 dimensões da vida. É isso que hoje nós estamos trabalhando, para que as nossas crianças cresçam também nas 4 dimensões. E para isso tem surgido, às vezes, não sei onde começou, mas começou com, às vezes, um pouco acanhado, uma tia, porque geralmente nesses casos começa com as irmãs, é uma tia que ali começou a trabalhar na congregação dela, alguém gostou, alguém interessou, você podia ir lá na minha igreja também, e ali vai ali uma tia, vai mais, daí a pouco aparece mais uma tia, aí os tios começam a aparecer também, e aí Deus vai abençoando e vai se multiplicando aqueles que procuram o bem-estar das nossas crianças. Parabenizo os pastores que em suas igrejas têm apoiado este trabalho, aqueles que têm se esforçado, embora a maioria dos nossos pastores não estão aqui, por ser domingo, cada um deles estão nas suas igrejas, dirigindo seus cultos, então é o motivo deles não estarem aqui no dia de hoje, prestigiando este trabalho. Mas a maioria dos nossos obreiros, nossos pastores, eles dedicam tempo para as nossas crianças, nossos adolescentes, os nossos jovens. O pastor é aquele que cuida de todos. O pastor não pode ter um grupo específico para ele. O pastor precisa cuidar desde o bebezinho, nos seus primeiros dias de vida, até aquele ancião que já está prestes a partir para a eternidade.
Ele tem que estar atento às demandas da igreja. Por isso que na igreja existem pastores auxiliares, existem presbíteros, existem diáconos e diaconisas, para ser a extensão do braço do pastor, onde ele não pode chegar. Então, porque todas as áreas têm que ser cuidadas, todas as etapas, todas as faixas etárias precisam ser cuidadas de igual modo, porque cada uma tem a sua especialidade, tem a sua necessidade de um modo específico. E aqui, quando nós vemos que Jesus crescia, eu vou agora tirar fora da ordem para mim falar, crescia em estatura. Para crescer em estatura, a criança, para crescer em estatura, ele depende de alguns fatores. O primeiro fator que ele depende para crescer em estatura é a saúde física. Ele precisa de saúde física para crescer em estatura. Nós achamos lindo quando se apresenta na igreja um bebezinho e alguém pergunta com quantos quilos nasceu. Alguém fala, quando a mãe diz, nasceu com 3,8 kg, nasceu com 4 quilos, fala, mas que meninão, que menina grande, mas que engraçadinho. Quando começa a mexer os dedinhos, descobre os dedinhos, quando começa, às vezes, mexe, quando alguém olha, ele acompanha com o olhinho, às vezes dá um sorriso, todo mundo aplaude, todo mundo fica feliz. Mas esta mesma criança, se chegar aos 2 anos, só fazendo aqueles mesmos movimentos que ele fazia quando ele tinha alguns dias, já vai preocupar, fala, não pode ser, porque a saúde dele não está bem, ele não está desenvolvendo, já não é engraçado mais, que os dias se passaram e ele não evoluiu. Então é preciso que haja essa evolução. Para crescer a estatura, então, precisa de uma boa saúde física. E muitas das vezes a saúde física depende, às vezes, também de alguns problemas na parte patológica, mas depende muito dos cuidados da mãe, A mãe precisa de cuidar com carinho da alimentação, tem que cuidar da higienização e muitas outras coisas para que a criança cresça em estatura e ele cresça saudável. Então, para crescer em estatura, a criança depende muito mais dos pais do que de qualquer outra pessoa, com exceção daquelas que desde pequena vão para a mão das babás ou às vezes para as creches, então que são muitas que estão indo, então aí passa a depender também da creche, passa a depender da babá ou da vovó que cuida, passa a depender de mais alguém. Mas primordialmente ela depende apenas dos pais para um crescimento saudável na sua estatura. Então Jesus crescia em estatura porque sua mãe Maria sabia cuidar muito bem dele. Seu pai José dava provisão. Quantas crianças não desenvolvem porque o papai, às vezes, é um papai folgado que não vai procurar um serviço e aí falta o alimento para a criança. Falta um leite, falta uma fruta, falta uma comida saudável na mesa, porque o papai não se preocupa. As coisas estão difíceis, não está tendo emprego, às vezes ele vai deitar e dormir até as 10 horas do dia, dá uma saidinha, ele não preocupa com o que coloca em casa. Se a criança não tem com que se alimentar, ela não vai desenvolver. Às vezes, o papai coloca em casa o alimento, mas a mamãe não tem muita coragem de cozer os alimentos, não tem que preparar conforme a criança precisa. Eu estive num local onde vi umas crianças que iam para a casa do pastor. Eu posso falar onde é, que aqui está longe, foi lá em Argolo, que as crianças iam para a casa do pastor para alimentar. Por quê? Porque a mãe, se não tivesse determinada coisa, ela não fazia comida. Às vezes ganhava uma cesta, o alimento estragava, ela até dava para os outros, e os meninos ficavam com fome, porque fala, isso só eu não vou fazer. E não fazia comida para as crianças. Como essa criança vai desenvolver se a mãe não tem coragem de cozinhar as comidas, de preparar, assar ou fazer como for, preparar a comida para a criança?
Como a criança vai crescer saudável se a mãe não tem coragem de higienizar as frutas para ela comer? Deixa a criança comer qualquer coisa, cai pelo chão afora e está comendo. Às vezes pega uma maçã lá no mercado, do jeito que ela chega, deixa a criança pegar e comer. Ela não tem o cuidado de lavar, de passar alguma coisa antes que a criança coma. Então essa criança vai adquirir uma bactéria. Às vezes o tempo está frio, esquece de agasalhar a criança do jeito que ela precisa ser agasalhada. O tempo está chuvoso, deixa a criança brincar na chuva e às vezes sair resfriado de lá. Então o que é que vai acontecer? Precisa, para crescer em estatura, do cuidado da mamãe e do papai. Esses são os primeiros cuidados. A avós pode ajudar, as babás podem ajudar, as professoras da creche podem ajudar, mas a responsabilidade é do papai e da mamãe, para que haja esse crescimento. Depois desse crescimento em estatura, vai crescer em sabedoria. Como é? Sabedoria vai falar de conhecimento, de entendimento, de evolução no conhecimento do que está ao seu redor. Aí começa com o papai e a mamãe em casa, ensinando os primeiros rudimentos para a criança. Mas aí tem a extensão da escola pública, e às vezes até antes da escola pública, nós temos a nossa bendita escola dominical, onde as tias da escola dominical se dedicam, se esforçam para que essa criança conheçam a Jesus, para que as crianças saibam como servir a Jesus. Os nossos obreiros têm aqueles que estão sempre prontos a ensinar a criança no caminho que deve andar. Isso é muito bom para o desenvolvimento em sabedoria, em conhecimento, em ciência. Então aí sim, vai depender muitas vezes, quando ele chega a uma certa fase, vai depender da própria pessoa, do próprio aluno, se ele quer aprender, se ele quer desenvolver. Aí já não é totalmente os pais. Os pais começam, mas depois cada um tem que ter a sua responsabilidade, seu querer, porque tem que aprender, ele tem que se esforçar e tem que se dedicar. E nós passamos para o conhecimento em graça. O que é esse conhecimento em graça? Diante de Deus, é o crescimento espiritual. Esse aí passa pelos pais, que não foge a nenhuma dessas etapas, mas depois que passa pelos pais, passa pela igreja. Aí cada um de nós, professores, coordenadores, obreiros, cada um de nós temos a nossa parcela de contribuição para que esta criança cresça no conhecimento espiritual, cresça na graça diante de Deus, torne-se íntimo de Deus, torne-se uma criança e até mesmo depois um adolescente, um jovem, um adulto cheio de Deus, um adolescente que sabe que a nossa cidade não é aqui, mas a nossa cidade está no céu. E de lá nós aguardamos o Salvador Jesus Cristo, que virá para nos buscar. Então este é o crescimento em graça diante de Deus. Parabéns a vocês, professores, coordenadores, titios e titias, por mais uma vez se esforçarem. E muitos dos que esforçam, às vezes hoje, pode até ser que tenha seus filhos, mas às vezes seus filhos estão até crescidos e você está cuidando dos filhos dos outros, ajudando que os filhos dos outros cresçam. Então que Deus abençoe a cada um de vocês, que não venha nunca desanimar da caminhada. É árdua a tarefa? É. Muitas vezes você dá tudo pela criança, pela classe que você está, pelo conjunto que você cuida, e às vezes nem sempre você é valorizado por aquilo que você faz. Às vezes o próprio pai da criança não te valoriza como deveria valorizar. Às vezes o pastor é errado, mas às vezes o pastor não te dá o apoio que você precisa. Quantas vezes você precisa de algo que a igreja pode investir, ajudar em você, aí quando você chega no pastor, ele diz assim: a igreja, nós estamos apertados, que nós precisamos de construir tantas salas e não sei o quê, e a criança? Aí é a hora que o titio, a titia, tem que meter a mão no bolso e gastar, às vezes tirar aquilo que seria para ele comprar um calçado novo, para ele comprar uma roupa nova, ele tira para aplicar no projeto da criança, porque ele quer ver a criança crescer.
Entendeu? Então é preciso que o pastor entenda isso. Ele entenda, porque nós precisamos, gostamos de construir templos bonitos, mas o nosso maior tesouro estão aqui, ó. O nosso maior tesouro são as pessoas, e nós começamos valorizando pelas crianças. Nosso maior tesouro. Não adianta ter templo bonito, suntuoso, assentos de primeira qualidade, se você não tem quem ocupe esses assentos. Então nós precisamos investir no ministério infantil. Nós precisamos investir no ministério infantil. Então, investindo no ministério infantil, investindo nos adolescentes, investindo nos jovens, nós estamos preparando a igreja para o futuro. Essa semana que se passou, na quinta-feira, eu lamentei, eu chorei de visitar duas comunidades, não muito grandes, na região de Lagoa Dourada, onde encontrei 2 templos construídos, mas não tem um crente sequer, porque nós não temos obreiro para trabalhar. Então não teve, vimos na comunidade muitas crianças brincando, andando pela rua, e não tem uma igreja evangélica nessas duas comunidades. Não tem nessas duas comunidades, não tem. Então, o que nós fazemos? Nós precisamos de trabalhar os valores que nós temos. Que Deus abençoe. E quando nós falamos de crescer em graça diante dos homens, o que nós estamos fazendo? Estamos crescendo socialmente, aprender a conviver em conjunto, em equipe, uns com os outros. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.